bem-vindos ao Anexo 2 Podcast. E aí? Mais um. Finalmente, hein, cara? Tá com saudade, mano. Depois de 2 semanas off, nós estamos de volta, viu? Divulguem, nos ajudem a divulgar isso. A gente ficou que nem o presidente em silêncio. Mas o feriadão quebrou, né, na terça passada, né? E na semana passada, o que aconteceu? Ixi, a pastora ficou doente, deu. E se não tiver aqui quem pregou também, né? Então, se você pregar de domingo à noite, se prepara, que você é o que vai estar aqui. Isso aí, muito bom. Boa. Estamos aqui hoje, eu, Cauê, pastor Marcinho e o Ale Siqueira. Hoje o nosso amigo grandão teve um compromisso. Semana que vem ele está com a gente aqui. Tema de hoje, assunto muito bacana, forte, culto muito legal também de domingo, sacrifício vivo. É isso aí, pastor? Sacrifício vivo, cara. Eu fiquei muito inspirado pelo que aconteceu no sábado, né? Para quem ouve aí, é de longe, para quem é de outra igreja e etc. A gente teve no sábado aqui uma festa da Missão Índia. Boa. E, foi mó galera. Foi uma festa, uma festança, porque foi da meio-dia às 8 da noite. Muita comida, muita coisa, com o fim de levantar recurso para a Missão Índia. E foi muito legal, apesar de eu não ter visto muita gente da igreja aqui que podia vir contribuir e tal. Então Deus colocou no meu coração falar sobre sacrifício vivo. E baseado na passagem de Romanos 12, que Paulo fala, rogo-vos pelas misericórdias do Senhor que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. A gente pega Paulo falando sobre um culto racional, sacrificial, para um povo que não era qualquer povo, era o povo que vivia em Roma. Ou seja, tem um lugar que era tumultuado, onde o pecado, as tentações e o estilo de vida era difícil de viver focado nas coisas de Deus, era em Roma. E ele fala, vocês precisam se sacrificar. E como objeto dessa mensagem, eu não preguei uma mensagem num personagem bíblico, mas era uma história digna de estar na Bíblia, porque nós falamos sobre o avivamento dos morávios e a história linda de como esse avivamento aconteceu, baseado em 4 princípios que movimentaram esse avivamento, que foi sobre unidade, oração, constância e desprendimento missionário. Eu tenho a mesma referência que você falou no início do culto sobre essa questão de não estar na Bíblia, porque é aquelas historinhas que a gente, pelo menos eu, que sou velho de igreja, ouvia no cultinho, cara. Isso me marcou de um jeito, essa história desses moravianos aí. Você lembra? Pouca gente conhece, hein? Pouca gente conhece. Lembrava. A gente chegou a fazer maquete de barquinho. Cara, muito legal. Muito legal. Cara, posso te falar, já entrando num assunto aqui pesado, assim, por que não tem tantos registros? Especialmente de Jan Hus, quando ele foi perseguido. Nós vamos falar sobre isso um pouco, mas ele foi perseguido e mandaram queimar todos os escritos dele. Não tinha prensa ainda de Gutenberg, que não tinha sido inventada, não tinha livro imprensa. Então os escritos que você tinha eram os escritos que você tinha, tipo as anotações pessoais, não se reproduzia livro igual. E ele perdeu, cara, muitos livros. Então, muito dos registros da história dos hussitas se perderam no caminho aí, né? Era em latim ainda? Não, era na língua deles. Já tinha a tradução, né? Aliás, eu até comentei um negócio interessante. Se você buscar para ler a história de Jan Hus, ele foi um cara que marcou a história daquele povo, que hoje é a República Tcheca, por causa que ele foi como que eu posso pôr? Ele se aprofundou na questão da língua, da linguística, e ele que inventou os acentos, né, que você falou. Se você vê aqueles times tipo Rakitic, os sérvios, os Kaktik do mundo lá, tudo com uns acentinhos assim, ele criou esses assuntos, esses acentos e essas tônicas, então ele revolucionou a língua, cara, deles. Então ele era um cara muito inteligente, um pensador, um estudioso e crente também, né? Que top. E já era do protestantismo já, né? Ou ele vem de uma sei lá. Ele é pré, né? É um grupo, né? Ele é pré. Acontece que... Ainda era católico, então, na real?
Então, acontece que nessa altura do campeonato, a gente tá falando que eu acho que... 300? Só para colocar 1300? todo mundo na mesma página aqui, a história do avivamento moraviano começou basicamente com um cara na região da Boêmia e Morávia, que é hoje a República Tcheca, chamado Jan Hus, que era um reformador. Ele era um cara protestante contra os abusos da Igreja Católica. E nessa época estava começando a Inquisição já pela Europa e a Igreja Católica perseguindo severamente quem não se alinhava enfim, com os ritos e com Doutrina, né? doutrinas, isso, da Igreja Católica. E ele se colocou contra isso, então ele foi muito perseguido por causa disso, porque a Igreja Católica, já estava cercando e perseguindo duramente as pessoas por toda a Europa. E no ano de 1200 e tralalá, não sei exatamente, começou de fato essa Inquisição, que é uma palavra que a gente hoje tem ela como pejorativa, porque inquirir é perguntar, né? Quem é curioso, jornalista, ele tem que inquirir. Mas a Inquisição por si só virou uma palavra que ficou dirigida à perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana, todo mundo que se desalinhava, né? E ele foi um dos que começou com esse movimento. Basicamente o quê? 100 anos antes de Lutero. 100 anos. Ele era conhecido como Ganso, você falou. Sabe por quê? Perguntar isso. Cara, olha, eu não sei, é uma boa pergunta, mas o que eu sei é que todas as fotos dele, ele tem um narigão. Então tá. Será que é isso? Não sei, mas eu vou achar uma foto dele aqui, mano. Ele tinha uma nariga nervosa. Deve ser isso aí, então. É o nosso pombo da história. Pombo, né? Mas eu acho que era isso daí, Jan Hus, o Ganso. Mas então o que parece é que o que precedeu Lutero, então já rolava meio que um movimento de uma galera que não, óbvio, né? Que não curtia isso, mas não só, mas já confrontava isso, já combatia isso. Rolava porque, cara, o que a Igreja Católica começou a fazer era de fato muito abusivo. E tô aqui fazendo mais uma vez aquilo que eu fiz no culto. Se você é católico, não é um ataque à Igreja Católica, é que a Igreja Católica Romana daquela época, ela tinha muitos abusos. E é difícil dizer, mas fica claro que os abusos eram para que eles pudessem continuar enriquecendo, já que o estilo de doutrina deles enriquecia muito a igreja. Eles faziam pelos pobres, mas eles mesmos tinham vidas super luxuosas, super... e era muita grana que eles tinham. Então, qualquer um que se colocasse, ameaçasse esse sistema aí, qualquer semelhança com hoje é mera coincidência. Mas, enfim, é isso. Aí, pessoas como John Hus inspiraram pra caramba Martinho Lutero, que fez essa reforma em 1517, ou seja, John Hus morreu em 1415, 103 anos antes, mas as ideias inspiradoras. Lembrando que, para uma informação cruzar um país, um continente... Naquela época, né, eram meses, cara, que acontecia numa região, para ela chegar num lugar, sei lá quanto tempo demorava, né, mas eram meses. Que loucura. Você já viu um filme, cara, do Tom Hanks? Ele era um filme antigo, na década de, sei lá, no século XIX, 1800 e tralá, eu acho, época de Velho Oeste americano, e o emprego dele, sei lá, o trampo dele é ir de cidade em cidade com um jornal, lendo as novidades, e o pessoal se reunia em praça pública para ouvir ele ler as novidades, e aquilo era tipo, mano, a novidade chegou. O cara com o jornal chegou e ele vai ler uma notícia de 2 meses atrás. Caraca. Tipo, inauguraram uma ponte no Rio tal. Fulano morreu, já tava podre, mas esses anúncios aí. Pensa quanto tempo demorava para uma informação chegar. Então, 100 anos depois, estava acontecendo a reforma em Wittenberg, que foi um lugar emblemático, porque o nosso personagem da história estudou em Wittenberg, que é a cidade do Martinho Lutero, onde ele estudou e onde ele serviu, ensinou e etc, etc. Você estava falando dessa história, lembra daquele filme? Lembra aquele filme O Nome da Rosa? Eu lembro do nome, mas não lembro. Lembra, pastor?
O Nome da Rosa, lembra? Nunca Que vi. retrata um pouco desse negócio da Inquisição, lembra? Eu já ouvi o nome, mas nunca assisti. Fala Tem o sobre Lutero, isso? que é bem, né, lógico, mas esse Nome da Rosa eu lembrei agora. Na escola. Olha que interessante. Agora eu descobri aqui, ó. A história fala assim que quando os homens empilharam até o pescoço com lenhas John Hus, que o queimariam, né? Então o Duque da Baviera pressionou John Hus a fim de que ele se retratasse. Não, disse Hus, nunca preguei nenhuma doutrina de maligna. Como é que é? E o que eu ensinei com os meus lábios agora selo com o meu sangue. Ele não disse ao carrasco: você hoje está queimando como um ganso, pois Hus significa ganso na língua boêmia. Ah, tá aí então. Mas dentro de um século surgirá um cisne que vocês não poderão assar nem ferver. Uau. Nossa. Esse seria o Martinho Lutero. Uau. Caramba. Louco, hein, cara? Foi profético. Que top, hein? Caramba. Top. E aí esse cara que foi extremamente notório, porque ele era uma figura, você sabe, em grandes perseguições assim, muitas pessoas são perseguidas, morrem, mas umas se tornam figuras assim, né? Por exemplo, na Inquisição, Joana d'Arc, e um outro nome, que são nomes assim de quem foram perseguidos, se tornam, né, esses nomes emblemáticos e tal. John Hus morreu queimado, mas muitos outros líderes também morreram queimados. Mas ele era uma pessoa notória. E depois dele, por causa do nome Hus, começou esse movimento dos hussitas, que foi o legado dele de uma geração que continuou carregando o legado de protestantismo, de protesto contra esses abusos da Igreja Católica Romana, né? E muitos eram mortos aí e perseguidos ainda nessa época aí. Tudo pela igreja mesmo, Cara, sistema. Ó, eu não vou mostrar aqui, quer dizer, não vou mostrar aqui não mostrei no culto, mas, cara, se eu mostrasse alguns dos aparatos Instrumentos de tortura, né? da Igreja Católica, meu irmão, eles são péssimos. Aqui no podcast talvez a gente possa falar, mas tem instrumentos, cara, em que os caras, eles ficavam pendurados e à medida que eles iam cansando e cedendo com as pernas abertas, eles iam descendo numa espécie de cone e eles iam sendo penetrados no ânus, até eles não aguentarem e aquilo perfurar eles por completo e eles... Isso ficava dias lá, né? Dias, cara. As Deus. torturas mais leves era deixar o nego sem comer, sem água, preso, até ele definhar. Mulheres tinham os seios amassados, esmagados, literalmente, cara. Tipo, esmagado de explodido, assim, em prensas, cara. Eles eram perfurados, eram coisas terríveis, cara. Animais, né? Animais também. Animais. Com animais, você Com diz? animais também, né? Talvez. Não sei se eles eram mortos por os animais, mas os instrumentos eram Meu terríveis, Deus, cara. terríveis. A gente aprendeu muito no Global sobre esses instrumentos. Então, essa Inquisição, acho que ela foi mais emblemática na Espanha, Inquisição espanhola e tal, né? Mas ela foi se espalhando pela Europa, né? Mas muito forte, cara. Que doideira. Aí você falou que isso avançou por uns 150 anos até que teve uma guerra, né? Guerra dos 30 anos, é isso? A Guerra dos 30 Anos foi uma guerra naquela região, porque eu assim, não sou expert no assunto, mas basicamente havia as divisões eram diferentes, as linhas fronteiriças ali não eram as nações que a gente conhece. Por isso que eles falam da região da Boêmia, a região da Morávia, a região da Silésia, que é uma regiãozinha. Do lado tinha as regiões que hoje são conhecidas da Alemanha, lá, 3, 4 regiões. Então era tudo meio misturado ali. Aquilo que depois viria a ser tudo o reino austro-húngaro, que culminou na Primeira Guerra e tal. Mas ali, cada distrito, vamos chamar assim, eles tinham uma espécie de independência para estabelecer aquilo que eles iam crer, ou né? Suas leis, né? Suas leis nesse sentido. Por exemplo, na reforma de Lutero, a gente aprende lá que Lutero ele foi super respaldado pela liderança política lá que tinha naquela região de Wittenberg, porque o governador lá da região, ele falava assim, cara, o dinheiro do meu povo vai pelo ralo. Se eles não derem para a igreja,
vai sobrar para a economia local, para investimentos. Então ele também era a favor, não por questões religiosas ou por questão de fé ou por questão de princípios, ele é por questões econômicas. Sim. Então alguns se posicionavam sim, alguns se posicionavam contra, só que algumas lideranças tinham um conchavo também com a liderança da igreja. Então alguns queriam, alguns não queriam, e por esses motivos aconteceu essa guerra. Só que a maioria deles eram católicos, então a perseguição ela rolava forte. E no meio dessa guerra, tempos depois, nós já estamos falando do ano de 1700, esse grupo de hussitas, que já tinha se espalhado, já não era mais só na região boêmia, mas na região morávia, eles são foragidos, eles querem fugir, e eles vão parar nessas terras agora desse conde chamado Conde de Zinzendorf. Santo homem. Zinzendorf, santo homem. Meu Deus do céu. Que por acaso era um homem nobre mesmo, de família nobre, de dinheiro, de classe alta. Ele era bem estudado e ele já tinha tido uma experiência com Deus nesse sentido, quando ele viu aquele quadro em alguma galeria de arte, que eu não sei exatamente onde era, acho que era em Nürburgring, em algum lugar da Alemanha, eu esqueci. Ele viu um quadro onde Jesus tinha uma frase, eu tudo fiz por ti e o que tu fizeste por mim. Isso, eu tudo fiz por ti, o que tu fizeste por mim. E ele voltou pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Então ele abriga esses refugiados moravianos que agora ocupam a terra dele. E nessa terra eles se desenvolvem, cara. O tempo passa, só que a comunidade cresce, teoricamente uma comunidade cristã, e eles agora estão tendo conflitos entre eles por conta de questões. E eu fico pensando, cara, é a mesma Bíblia, é o mesmo Deus, e a galera arruma tanta confusão, né, cara? E eles começam a arrumar confusão entre si, até que esse homem, cara, ele se posiciona e ele chama todo mundo e faz esse tratado, né? Esse baixo assinado, e coloca todo mundo para se beijar, se abraçar. Só que o Espírito Santo estava no negócio. E eles choram e pedem perdão. Ali começa um grande movimento, cara. E a partir dali eles começam a se reunir com mais frequência. E pouco tempo depois, se eu não me engano, 2 meses depois, não demora muito, maio, junho, julho e agosto, 3 meses depois, eles pensam em fazer uma reunião de oração que durou 100 anos, sem parar, só o tempo de oração. Caramba. E uma das coisas interessantes é que os moravianos, eles têm aquilo que nós herdamos, que a gente chama de pão diário aqui, que é uma leitura diária da palavra. Nas terras, às vezes o conde começou a propor um encontro diário, onde ele sugeria um versículo e eles iriam discutir sobre esse um versículo, não é sobre um trecho, sobre uma história, sobre um versículo. E ali eles tinham conversas e debates, e eles chavavam aquele assunto ali, e esse deu início ao que eles chamam de, acho que, Daily Treats, que é esse escrito diário que os morávios têm até hoje, cara, até hoje. Que é uma espécie de pão diário onde você medita, e eles têm muitos desses livretos. E essa oração que começou a incendiar o coração deles, baseado em Levítico 6,13, se eu não me engano, né, que fala a ordem de que o fogo não deve se apagar do altar. Eles falaram, é isso, cara, o fogo não pode se apagar, nós temos que sustentar essa oração 24 horas por dia, e baseado na unidade. E agora na oração começa dá-se início a esse movimento evangelístico incrível que foi as cruzadas, não cruzadas, os envios missionários dos morávios em lugares, cara, que o velho mundo não conhecia, tipo Groenlândia, cara, ilhas no Caribe, ilhas no Atlântico, ilhas na África, países da África, Alasca, pensa, cara. E aí eles começam, em muitos desses lugares receberam o evangelho, o cristianismo não na forma dos católicos com jesuítas e tal, mas receberam da forma... Isso que eu ia perguntar, tinha alguma igreja, uma denominação nessa época? Não, era um movimento total. Tinha, eles começaram, assim, a reforma protestante foi uma reforma... Não tem nem o que falar, né, cara? Foi a reforma protestante. Mas apesar de Lutero querer quebrar esses dogmas da Igreja Católica, ele ainda sustentou uma série delas. E o fim
de Lutero não foi tão glorioso quanto a Reforma, porque ele ainda, por exemplo, a igreja luterana, a igreja calvinista também, que está ali, elas foram igrejas que sustentaram muitos dos ritos católicos. Por exemplo, vestimentas. Então, as hierarquias vestem determinados tipos de roupas diferentes, algumas coisas que permaneceram ali. Mas o principal, e a gente não pode perder de vista, foi a parada de falar, a salvação é pela graça, cara. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, cara, não é por obras. Pronto. E isso daí revolucionou praticamente. Esse é o divisor, né, de águas. Até ali era dinheiro, era penitência, era, né? Livrar a vida do purgatório, etc. Obediência. E aí, eles edificam novos templos? Ou eles chegaram a herdar alguns templos do que era católico, por exemplo? Eles edificam. Se você procurar na internet, você vai ver que o conde de Zinzendorf, nessa terra que chama Beltesdorf, se eu não me engano, né? Nesse lugar específico que era a colina, que eu falei, que eu acho que chama Herrhamut, negócio assim. É a Tchecoslováquia hoje. É na Alemanha. Na Alemanha, né? É no cantinho, bem no cantinho da Alemanha, quase na divisa com a Tchecoslováquia, com a República Tcheca hoje, né? Tchecoslováquia. Já foi. Louco. É bem pertinho da divisa, mas fica na Alemanha. Se você for lá hoje, tem as igrejas dos moravianos lá de pé. Caraca. Tem eles chamam de castelo, mas não é um castelo, é uma casa bem grande, mas era o castelo de Zinzendorf, onde o próprio conde morou, e tem todo esse lugar lá que é um tanto quanto turístico até, e quem vai lá visita. E você vê a regiãozinha das colinas ali, com um lugarzinho um pouquinho mais alto nas terras, onde o povo se abrigou lá. E se você vai para essa Europa velha ali, cara, a gente foi para... É o leste, né? É um pouquinho para o leste, mas, por exemplo, na própria Alemanha, você visita algumas igrejas luteranas do século XVI, XVII, cara, que são muito loucas, tudo madeirão. Na hora que acabar o pod aqui, eu mostro umas fotos para vocês, antes que a pessoa peça imagem no nosso podcast. Mas é muito louca, e tem muitas igrejas dessas de pé, muitas. Top, mas tinha uma denominação? Eles eram luteranos, já eram moravianos? Ou não se sabe? Eu acho que não tinha uma religião em si. Não, a essa altura, é possível que eles fossem luteranos, sim. Mas não sei dizer. Sabe o que eu achei incrível, cara? John Wesley estava nessas paradas aí já, absorvendo o que esses caras estavam fazendo, né? A história... Isso é demais, cara. Eu não sei onde está esse registro, mas as histórias contam que numa dessas viagens, John Wesley era um obreiro, caramba, meu, com anseios missionários, mas com a fé meio vagabundinha, assim, tal. E numa dessas viagens, num navio, ele viu os moravianos, porque os moravianos eram muito bons de música, cara, muito bons de música. E uma das paradas deles, que é típica de comunidade que se junta assim, é ficar cantando. Tinham cultos deles que eram só música. Só música, tinham cultos deles que eram só música. Demais. E nesse evento desse navio, dessa turbulência nas águas, eles começaram a cantar. E se eu não me engano, cara, depois a gente precisa ver aquela música Mais Perto Quero Estar. Sim. Tipo do Titanic, aquela linha ali, assim. Mas um negócio mais ou menos como esse, eles cantando, e ele foi impactado na fé dele por conta dos moravianos que estavam ali no evento do navio. Muito legal a história. Tem muita história por trás, né, cara? Cada história se ramifica em muitas histórias. Não dá para contar no culto, mas elas são muito legais. Que top. Que tal a gente faz uma série aí? Nossa. Tem muita história bacana, né? De avivamentos, né? Avivamentos, muitas histórias de avivamento, cara. Tem muitos mesmo, cara. Tem muitos mesmo. Dá para fazer. Que agora vai acabar o ano, né? Vamos Jacó vai morrer quinta-feira. Acabou já, não sei a morte de Jacó. E aí, o ano que vem, a gente começa uma série nova aí. Aceito sugestões. Eu não estudei a fundo também e tal, mas já vi algumas coisas. Até tinha uma pergunta, não sei se... O avivamento do país de Gales tem relação com os morávios, não?
Acho que tem. Tem muitos avivamentos que foram iniciados por pessoas moravianas, por moravianos assim. O avivamento de Gales é uma outra linda história, cara, que dá pra gente contar qualquer dia também. Mas é um assunto para outro pod, né? O País de Gales jogou hoje na Copa, né? Como é que foi? Foi avivado hoje? Não sei. Foi? Bale, não sei. É mesmo, isso aí tava começando. Ele é um avivamento mais recente, né? Mas é uma história de avivamento bonito também. Porque aí eu acredito que deve ter os percursores, né? E acho que isso também vai influenciando, sei lá, né? Outras regiões. Reino Unido ali, né? Os percursores são mas você vê, cara, como um puxa o outro. Hus foi muito... A história fala que ele foi muito influenciado por caramba, fugiu o nome do cara agora. Wycliffe. E aí você vê, pô, Wycliffe, Hus, Hussites, Lutero. Aí a Bíblia. Agora o evangelismo que se expandiu pela Inglaterra através daqueles evangelistas top. A tradução da Bíblia também, né? Wesley, Finney, etc. E aí um puxou, não tem quem não seja inspirado, né, cara? E como não tinha internet, o negócio era meio na tradição oral, eram as histórias contadas, iam passando de um pro outro, né? Coisa top. Agora, uma coisa interessante, a gente bateu em quatro pontos. E o primeiro deles foi a unidade. Assim, eu acho que a nossa igreja não tem muito problema nesse sentido, sinceramente. Uma igreja super unida. Cara, nós nunca tivemos um caso de um grupo querendo pegar outro grupo. O ministério querendo sair na mão com outro ministério. A gente não tem problema com unidade, mas um dos assuntos que me mexe um pouquinho comigo é quem às vezes sai da igreja e fica falando mal, entendeu? Esse aspecto de unidade não às vezes dentro dessa casa aqui, mas do corpo de Cristo, né? Unidade interministerial de outras denominações. E eu acho tão chato, eu nunca ouvi, cara, o apóstolo Rina falar mal de outro pastor no altar ou de outro. E, aliás, ao contrário, ele tenta promover pra caramba a unidade, desde dos mais tradicionais, os mais maluquetes, ele tá junto com todo mundo. Então a unidade eu sinto que é um elemento chave, cara, para desencadear de um avivamento, né? A gente falou também sobre oração. Mas de unidade tem bastante coisa para falar, pô. De unidade tem bastante coisa para falar, especialmente nos dias que a gente tem hoje, né? Tem uma frase que eu ouvi numa pregação que me marcou. Uma pessoa que não se ofende facilmente é uma semente para a unidade. Porque onde você planta essa pessoa ali, ela vai promover esse tipo de coisa, por exemplo, de não fala mal do outro, não vai promover fofoquinha. E é uma pessoa que não se ofende também com facilidade, porque esse é um problema também, né? Na igreja. A pessoa se ofende às vezes por um motivo torpe e aí por conta disso racha, sai falando mal. Né? Sei lá, 10 anos de história num lugar, casou, batizou, né? Puxa, conquistou coisa, apresentou filho. E aí acontece uma situação que, puxa, se ofendeu, levou para o particular e pôs o reino, né? Ou tanta coisa a perder. O reino pessoal na frente. Né? Exato. Esse talvez seja o maior dilema do pastor, né? Até onde ele pode, sei lá, cobrar ou não sei qual é a palavra, mas contar e a pessoa não vai achar que está sendo, sei lá. Não, mas é mesmo, cara. Eu entrando aqui nessa seara aí bem pessoal de pastoral, até onde a gente pode ir. Eu tinha essa semana ainda, uma pessoa falou para mim, eu vou ministrar para um grupo, e ele é líder do grupo, e num determinado ministério, e ele falou, pô, até onde eu vou, né? Porque é uma linha tênue. E aí eu falei para ele assim, cara, bem-vindo, porque é difícil você entender essa linha, até onde você fere, até onde você, né? Claro que você não pode ser um louco, né?
Mas daí eu falei para ele, cara, eu tava vendo essa semana no meu Twitter lá, eu tô no Twitter acho que desde 2008, sei lá, faz muito tempo. Nem sabia que você tinha Twitter. Pois é, nem é bom saber, porque eu não posto nada faz 12 anos. Nem é para postar, é só para ver o que tá acontecendo mesmo. Eu não tenho. Mas eu entro muito pouco, cara. Acho que eu entro uma vez por semana, se tanto. Quando chega um feed muito interessante. Normalmente de surf ou de tênis, ou sei lá. Virou zona de guerra, né? Twitter, né? É o que dizem, é uma zona franca é o esgoto da internet. Hate speech, né? Como é que chama? De discurso de ódio, né? É. Mas veio um, e aí era o técnico da Arábia Saudita no dia que eles ganharam da Argentina. Você viu esse vídeo? Muito legal. E ele dando uma bronca, uma bronca, mas estimulando, né? É um encorajamento. Encorajamento, assim como eu já vi outros. Tem um do Luxemburgo, uma vez eu vi, já vi do Rogério, como que chama? Do Muricy. De jogadores também, do Rogério Ceni, de outros jogadores que são assim, importantes no time. E um técnico, cara, ele tem o poder de falar assim, não, pro time você melhor sentado, você entra ali, agora não, agora você vem para trás, você vem para frente e beleza, os caras ganham dinheiro e tal, né? Mas eu não tenho esse poder, cara. Com a enorme maioria de pessoas, eu não me vejo com essa sei lá, com essa possibilidade, porque as pessoas se ofendem. Se você tirar alguém no ministério por uma questão de técnica, por exemplo, acabou. Uma dificuldade, né? Por exemplo, tem uma mãe que veio falar para mim uma vez que a filha dela não passou no teste do louvor e que ela não quer vir mais na igreja e tal. E putz, é complicado, Nossa. Né? E aí, o que você faz? Tudo bem, deixa quem é desafinado cantar. Na igreja, se lasque aí, a gente se vira aí. Se não souber tocar, ou se não souber ministrar. Cria um coral. Então é uma linha tênue, assim, porque você não pode, né, falar. Uma coisa que eu acho que as pessoas confundem também é unidade com uniformidade. Exatamente. Talvez a pessoa não se encaixa naquilo. E não é por isso que ela vai estar que ela não vai estar em unidade. Ou de repente não concordar em um ponto, né, que seria uniforme. Então todo mundo tem que pensar, tem que gostar de mapa igual o pastor. Não, tem gente que tudo bem, não gosta, tal, mas cada um na sua linha. Isso vale para ministério, isso vale para relacionamento de qualquer lugar na vida, né? Nunca você vai ser uniforme em tudo. Você nunca vai ser uniforme em tudo, e a gente não quer que tudo seja absolutamente uniforme, mas alguma coisa precisa conectar, ser. Né? Não é uma questão de conectar. Por exemplo, o Jordan Peterson fala muito isso. Ele fala, beleza. Então quais são os padrões para a gente alinhar uma pessoa que vai trabalhar? Qual a roupa que você pode pregar? Ou que você pode ir para o trabalho, você que está ouvindo a gente aí, qual a roupa que você vai trabalhar? Tudo bem, nós não estamos indo de terno. Talvez você não precise ir de terno e gravata. Mas você não pode ir de cirola. Então, beleza, nós temos uma regra. Entre cirola e terno, onde a gente chega, né? Então, uma mulher, ela não precisa ir de calça e roupa cobrindo o corpo todo, de saião e de véu, de burca, mas ela não vai de fio dental. Então, beleza. Entre fio dental e burca, onde a gente chega aí no meio? Então agora, para não tirar e você não perder essas para os extremos, o que você faz? Você põe uma linha central. O que você dá para os seus funcionários? Um uniforme. Então todo mundo fica uniforme, por isso que chama uniforme. Então uma hora que você tem, num lugar onde você tem bom senso, a uniformidade se torna menos necessária. Eu acho que a palavra é essa, né? O bom senso aí matou. Agora, o bom senso é outro conceito tão subjetivo que é difícil falar, né? Mas assim, você está numa igreja que você vem e que você sabe que você pega um culto de 2h30. Quer um culto de 1 hora? Ah, desculpa, outra igreja. A gente tem luz baixa, guitarra, som e tal. Ah, não gosto de órgão. Tá
Bom, vai pra outra igreja. Tem uma igreja lá pra você. Tem o ar-condicionado gelado. O gelado demais. Tá bom. Então Não vai. passa calor. Mas assim, é uma uniformidade que você chega que faz com que as pessoas falem assim, cara, eu me identifico com o que tem aqui. Cara, na nossa igreja nós temos gente do nerd ao mais louco. Isso Nós temos louco. A gente batizou uma senhora de 88 anos. Legal, hein? Muito legal. E a gente tem 14, 15 anos assistindo culto. Então, claro que você não tem uma linha ali, mas onde tem bom senso, você... E tem a Lolo de 6 me questionando em casa por que ela não pode se batizar. Ela questionou? E aí ela... Puxa, eu não lembro qual foi a resposta. E aí ela falou alguma coisa de Jesus e tal. Então, mas por quê? Por que você acha que Jesus morreu por você? Aí ela falou... Aí eu não lembro o que ela falou e eu falei assim, então, é esse nível de consciência que você precisa aprender um pouquinho mais. Consciência de pecado. Porque eu queria que ela respondesse isso, né? Mas aí eu não forcei muito a barra, não. Eu falei, mudei um pouquinho o assunto. Quanto? 8? 6, pô. 6 anos? 7 anos ainda. Meu Deus, que loucura, cara. E o testemunho da menininha domingo? Nossa, sensacional. Embasou a palavra toda sem saber. Top. E sensacional também foi a poesia da Sarinha. Meu Deus. Muito louca, top, né, cara? Top demais. Que mente, hein? Top demais. Incrível. Mas essa unidade que a gente tá falando aqui é porque, né, da discussão ali dos morávios, tal, que eles começaram a brigar entre eles e tal, e falou, vocês precisam se resolver, né? Mas tinha coisa das escrituras ali, não tinha? Você um concordava com um discernia uma coisa, meio doutrina, meio hoje, assim ou não? Olha, tem um livro, eu não li o livro, chama A História da Igreja Morávia, dos Irmãos Morávia. A História da Igreja Morávia, é isso mesmo. E eles contam ali detalhes, tem mais registros e tal. Eu não li esse livro inteiro profundamente, mas com certeza eram divergências doutrinárias, teológicas, talvez, e raivinha, né? E sempre tem também. Devia ter, né? Ou aquele tá servindo mais, tá pegando mais escala que eu. Aquela igreja tá enchendo mais que a minha e tal. É isso aí. Mas unidade sem dúvida, um ponto fundamental para o avanço do reino. Acho que sem isso não vai, né? É a nossa dificuldade do dia a dia. Todo mundo acho que tem uma dificuldade e a gente precisa se esforçar nesse ponto. Essa palavra desses 4 pontos que a gente tá só no primeiro, eu acho que ela é uma palavra que ministra geral mesmo, assim, do menor ao maior, de quem chegou na igreja ontem e de quem caminha há muitos anos, porque são pontos que a gente... É a plataforma da igreja, cara. Você fala de oração, vamos lá. Mas não, a gente vai esbarrar nesse ponto em todo momento. Né? Ou vai ser em unidade, ou vai ser em vida de oração, ou vai ser em constância, ou vai ser... Qual que é o quarto mesmo que eu esqueci? Desprendimento missionário. Desprendimento também. Desprendimento missionário, entenda-se por desprendimento de tudo, né, cara? Desprendimento da vida secular, da vida natural, né, cara? Abrir mão. Você é louco. A gente fala de... como eu disse, beira ser uma piada pregar sobre a perseguição hoje, né? Dos morávios e o desprendimento deles e comparar com a gente aqui, né? Eu ouvi uma vez também, falou assim, puxa, vai chegar no céu lá, imagina a nossa geração chegando lá, e você tá lá, os morávios trocando ideia com Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, e aí, mano, eu fui queimado, vivo. Nossa, ser crucificado de ponta cabeça, mano, você não tá ligado, o sangue começa a descer e tal. Aí vem pra nossa geração, e você? E qual foi... Parei de assistir Netflix. Leque. Falaram mal de mim no Facebook, foi terrível. Esse nível de perseguição aí que a gente, né? Derrubaram minha conta no Instagram, cara. E você? Eu fiz jejum de Netflix. Mano do céu, você não sabe. Foi bem na época que lançou La Casa de Papel. Bora. Legal. Nós estamos com uma novidade aqui, que a gente acabou nem falando, que nós estamos com equipamento novo, uma mesa que é um sonho. Não sei se vocês estão reparando no áudio, né, com mais qualidade, mas é uma mesinha... Aliás, só para pôr, uma salva de palmas ao nosso novo equipamento. É para aplaudir de pé, igreja. Aplaudir de pé. Demais, hein? E aí, cara, a gente tem um recurso muito legal aqui, que é uma novidade, a gente vai trazer isso para todos os episódios aí, que a gente pode inserir alguém à distância. A gente vai ligar para alguém aqui e colocar essa pessoa no ar. Agora, o que é mais legal? A gente vai fazer isso no espontâneo mesmo. Não tá nada combinado. Vamos ligar para quem aí, pastor? Vamos ligar. Eu vou ligar pro pastor Marcião, porque
ele, como homem de oração, podia ligar pro El, mas como o Marcião eu sei que está disponível agora, vamos chamar ele aí, fazer uma perguntinha para ele e a gente testa essa novidade aqui. Vamos embora. Bora. Vamos ver se ele atende aqui. Nós estamos tipo Pânico, Jovem Pan. Fala, Marcione. E aí, tudo bem? Beleza. Você está ao vivo na edição 9 do podcast. Uhul! Ô, louco, aí é classe, hein? Aí sim. Vamos, Marciones. E aí, pastorzão Ale aqui também na área. Beleza, mano. Tudo bem? Nós estamos no tema aqui, oração. E aí o pastor Marcinho falou, vamos ligar para um homem de oração, para ele falar um pouquinho para a gente sobre isso, que é o segundo tópico lá da palavra. Você pode falar aí? Pode, tô no trânsito. Pode ser que a ligação fique um pouquinho ruim em algum momento, mas bora. Top. Já pegando o gancho, o trânsito é um lugar bom para orar, pastor? Cara, orar e sem cessar, né? Ora em todo tempo, até comendo. Você pode orar em qualquer momento. Porque a gente tem um hábito ou, sei lá, uma crença de que a oração ela precisa ser em voz alta, né? E precisa ser em um lugar totalmente reservado, porque Jesus falou, entra no teu quarto, né? Mas a verdade é que você pode orar em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Você pode orar em pensamento, em voz alta, em silêncio. Né? A gente precisa entender que nós estamos orando a um trono. Deus que tudo sabe, né? No trono dá para orar também. Todo canto. E no trânsito, você costuma orar, Marcião? Você particularmente ora no trânsito? Eu sei que você vai e volta aí pela Dutra aí, né? Como que é? Ó, cara, com um filho pequeno que nem eu tenho, que toma pra caramba o meu tempo, hoje virou um dos meus principais quartos secretos de oração, é o banco do meu carro. Aliás, se você tem horário específico, alguma coisa que você faça especificamente, em termos de horário, de tempo separado, alguma coisa assim? Sim, é importante a gente sempre buscar adequar esse horário dentro daquilo que é conveniente para a gente, né? Dentro da nossa rotina. Para mim, normalmente, o melhor horário é logo cedinho, quando eu acordo. Porque normalmente eu acordo mais cedo que a família, o pessoal ainda está dormindo, e eu de manhã funciono melhor do que à noite. Eu à noite, de repente, por mais que eu esteja num ambiente tranquilo, eu me sinto muito cansado, e isso atrapalha um pouco o momento de oração. Então eu sempre procuro escolher a parte da manhã, o primeiro horário, já aproveita, consagra o dia ao Senhor ali, já apresenta o seu dia diante do Senhor e para mim é o melhor horário. E aí fora isso, é esses momentos que a gente vai tendo, né? No trânsito, às vezes um momento que você está no banheiro, ali, ou às vezes até no trabalho mesmo, alguém te manda uma mensagem, pô, tô passando tal situação, se puder, muitas vezes você tem que orar na hora, porque senão acaba passando batido nos afazeres do dia, então você já ora ali no momento mesmo, entendeu? Com a voz mais baixa ali, mas esse horário mesmo, assim, separado, é o primeiro horário do dia. Cara, eu fico pensando assim, a gente tem 24 horas. Normalmente, via de regra, você passa 7 a 8 horas dormindo, sobra 16. Das 16, você gasta normalmente mais de 1 hora com automanutenção, se cuidando de você mesmo na questão pessoal. E dessas restantes você passa o quê? 8, 9 trabalhando, dependendo do teu trânsito para ir e voltar, você chega a 10 horas. O cara que sai de casa 8, volta para casa 6, trabalhou 10 horas. Cara, sobra pouco tempo. E aí, com pouco tempo, você tem que dividir com a esposa, com uma atividade física, ou com comer, com igreja, ministério, filho. É muita coisa. É difícil achar esse tempo hoje em dia, né? De fato, se não tiver disciplina, se a pessoa não estabelecer uma disciplina, uma regra, ela tem muita chance de ser roubada. Primeiro, por isso que você disse, né, pelos afazeres mesmo do dia, que hoje normalmente as pessoas têm uma rotina corrida, e também pelas distrações, né? Porque muitas vezes esse horário vago que a pessoa tem, né, esses tempos vagos, a pessoa vai lá, vai dar uma zapeada, né, vai no Instagram, vai dar uma olhada, vê um videozinho do YouTube, às vezes até para edificação dela mesma, ela vê ali uma palavra tal,
só que passa o dia e ela não separou um momento para ela estar com o Senhor a sós, né? Isso, aí você falou uma coisa importante. Substituir ouvir uma palavra por oração. São totalmente duas coisas diferentes, né? Sim, com certeza. Com certeza. É bem diferente uma coisa da outra. Eu acho que, de uma forma geral, as pessoas têm culturalmente aquela coisa de que no ambiente da igreja é o meu espaço de comunhão com Deus, né? E por conta disso, elas não têm essa preocupação, né, de separar esse tempo no dia a dia, né, dentro da rotina dela, para ter um espaço de tempo com o Senhor. Mas é muito interessante que, se você olha lá em João, no capítulo 6, você percebe que as pessoas, tanto os discípulos quanto os seguidores de Jesus, eles estavam impressionados, né, com os milagres de Jesus, com a multiplicação dos pães, de peixe. A palavra fala que eles queriam fazer de Jesus seu rei, né, por tudo aquilo que Jesus estava realizando, porque atendia a demanda deles do dia a dia. Só que, de repente, Jesus vem e traz uma mensagem que dá esse quadrado para eles, porque ele fala assim: olha, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês precisam provar de mim, porque isso é verdadeiramente alimento para vocês. E aí eles chocam com isso. E aí, outro exemplo, quando Jesus está ali diante de Marta e Maria, Marta com muitos afazeres, Maria sentada aos pés de Jesus, né? E ele fala: Marta, você está aí distraída com tanta coisa, e Maria escolheu a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. E muitas vezes, um momento de oração que a gente separa, um momento de comunhão com Jesus, vai fazer toda a diferença no nosso dia, na nossa rotina, os afazeres, né? Vamos colocar desse jeito. Imagina, isso é só para os casados, né? Imagina, você tem uma esposa, você só tem tempo com ela em público, com a galera. Se você não tem tempo da intimidade, irmão, acabou esse relacionamento aí, né? Nossa, essa analogia é boa. Não, e sabe o que acontece? Dentro dessa analogia, você fala assim, cara, né, um amigo fala: me conta aí, como que é a tua intimidade, o seu dia a dia com a tua esposa? Você engasga, porque você fala: bom, na verdade, né, o que eu conheço da minha esposa, você conhece também. E é o que muitas pessoas vivem a respeito de Jesus. Você fala: como que é teu relacionamento com Jesus? Na cabeça da pessoa, a hora que ela vai responder, ela pensa: tá, é igual o teu, né? Igual de todo mundo, né? E tal, eu acredito, aquela coisa, mas a pessoa não tem aquele íntimo, aquela experiência, aquela visitação quando ela está sozinha e a glória de Deus enche o ambiente e ela começa a chorar na presença do Senhor e o Espírito Santo começa a falar ao coração da pessoa. Experiência pessoal, né, cara? Pessoal e intransferível. Essas experiências, na verdade, elas são marcos na vida da pessoa que muitas vezes é o que vai sustentá-la na caminhada diante dos momentos difíceis. Tem momentos que a pessoa questiona a fé dela, questiona Deus, quando ela passa por algumas provações, algumas lutas, ela questiona a igreja, questiona a palavra, mas é inquestionável uma experiência pessoal. Você não tem como negar algo que você viveu e que você provou. Então, você pode negar a palavra, falar: mas eu não acredito nessa palavra. Mas como que você nega uma experiência poderosa, pessoal? Você não nega. E muitas vezes é isso que vai sustentar ali a tua fé mesmo, né? Top demais. Isso aí, Marcione. Top. Certo. Valeu, pastor. Obrigado pela participação incrível, viu, Marcião? Top demais. Se prepara para muitas outras dessa aí, viu? É nóis, no trânsito e nas orações. E a gente espera na mesa aqui também, que nem diz o Danilo Gentili. Queremos você aqui, hein? Logo, tamo junto. Então tá bom, valeu, pastor. Obrigado, viu? Falou, mano. Deus abençoe. Valeu. Top, hein? É isso aí. Top, embasou demais, hein? Legal. E ó, posso falar uma coisa? Se você ouve o podcast, você vai receber uma ligação surprise aí qualquer dia. Se prepara. E aí, o Marcião falou com muita propriedade sobre a oração e tal, né? E tão importante quanto orar e ter a disciplina é ter constância também, né? Porque que aí já é o terceiro pilar aí da palavra. Então, os moravianos, eles basicamente, sei lá, incendiaram e tiveram, lógico, esse movimento, esse avivamento. Primeiro, então, por unidade, que era algo que talvez seria uma cilada do diabo ali para dividi-los,
né? Imagina se esse homem não tivesse essa sabedoria de reunir a galera e falar, peraí, nós precisamos de unidade. Ia tudo ser colocado ali em xeque, talvez a gente nem ia estar contando essa história hoje. E aí eles tinham a torre de oração deles, né? A terra que eles estavam lá, né? O pastor também falou que ela tinha um lugar um pouco mais alto. Era que uma eles... colina. Uma colina, né? Herhamut, sei lá como é que é. Herhamut. E aí virou uma torre de oração deles. Virou uma torre de oração 24/7. O que começou de uma forma despretensiosa, perdurou por mais de 100 anos essa oração. Uau. Cara, é uma coisa muito preciosa. Sabe o que eu achei interessante? Essa galera era simples, meu. Parece que era camponês, era uma galera que trabalhava, tava no batente ali. Ou seja, o que muita gente se utiliza do argumento de tipo, cara, eu faço tanta coisa, tem uma correria. Meu, a galera tava no corre também, mas tava ali também envolvida com esse propósito comunitário, né? Isso é muito legal também, cara, da gente observar. Sabe uma coisa que eu tava esses dias viajando, que eu vi um podcast também, alguém fala isso? Que as tiazinhas do coque estão morrendo, cara. Então, né? Tipo, não tem uma geração nova. Tem uma geração de tia do coque. O que vai ser daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos? Porque, legal, a gente tem uns movimentos, né, da galera nova aí, a gente tem pregador de YouTube, a gente tem movimentos nas ruas, a gente tem tudo isso, mas... mas tem muita hype também, né? Tem. E a galera da oração? E eu tô falando aqui assim porque não é o meu veio assim também, não é o que eu tenho mais força assim. Por isso que eu fiquei assustado, que eu pensei assim, é verdade, cara. Se essas intercessoras aí, elas vão acabar, essas tia do coque. Logo que eu me converti, por exemplo, no comecinho, eu trabalhava na Secretaria de Transporte e Trânsito aqui de Guarulhos e tinha uma irmã lá, a irmã Sônia. Cara, ela foi uma intercessora, uma guerreira, e eu passei por todo aquele momento que eu passei lá, foi nessa época, e ela orava, a gente subia na cobertura do prédio da STT ali, e a gente orava na cobertura, eu e duas, três tias do coque, mano. Me levava nos cultos de fogo. Eu quero ter uma torrezinha de oração numa igreja nova, nossa, cara. Top. Pra gente subir lá. Top demais. Porque isso aí também esbarra agora no próximo item, que é constância, né? Então, se a gente não tiver isso, o que vai ser, né? E como que um avivamento, pastor, pode durar sem constância e sem oração? Cara, na verdade, a constância, o aspecto apresentado ali era assim, tudo que Deus coloca na tua mão, você tem que sustentar, né? E essa acho que é a grande virtude, ou a maior delas, é sustentar as virtudes que você já tem. Né? Por isso que fidelidade e constância nesse sentido, ela se faz tão linda e tão importante, porque, cara, Deus te dá um chamado, um propósito, uma missão, um dom, um talento, uma virtude qualquer que for, e agora cabe você sustentar, guardar, e aliás, mais do que sustentar ela, multiplicar ela, cara, multiplicar. Interessante, cara. Quando você, por exemplo, vê a parábola dos talentos, e talento não tem a ver com habilidade, tem a ver com uma moeda, uma quantidade de dinheiro. Na verdade, um talento poderia ser um saquinho de dinheiro, um saco, né, de moedas. E o Senhor dá para os servos, cara. O que eu quero dizer, assim, é que espere como servo que não sabe muito das coisas receber grandes porções de Deus, porque Deus não está nem aí com essa habilidade cultural, intelectual. Ele está interessado com a tua habilidade de servir. Uau. Assim, com a tua disposição, teu coração de servir. Então, se Deus entregou para você um dom, um talento, cara, não só sustente, mas multiplique ele. Isso é um chamado de Deus para nós. Você pensa que... Vou dar uma viajada, hein? Daqui a uns 200 anos, alguém vai contar a história do avivamento do Bola de Neve, por exemplo. A gente viveu um avivamento dos anos 2000 forte, né? Você passou por esse... Eu tenho duas perguntas. A primeira é essa, porque você falou, puxa, essa história não está na Bíblia, mas poderia estar. Daqui a quantos anos a gente vai virar história, talvez? Cara, eu vou desdobrar essa resposta em 3. Primeiro, João, aparentemente, acaba o livro de João no capítulo 20. Você sabe dizendo o quê? É como se o capítulo 21 tivesse sido adicionado. E ele acaba o capítulo 20 dizendo assim, cuido que nem o mundo inteiro guardaria os livros
de tudo que Jesus Cristo fez. A tua vida é uma história. Yes. Cada vida nossa é uma história. O que acontece é que... Você viu a reportagem do bebê chamado... como é que é o nome dele? Ih, caramba, esqueci. O bebê de número 8 bilhões do mundo? Não vi. 8 bi? Caramba. A história a gente se multiplicou e a história se multiplicou e agora a quantidade de informação disponível é tão grande e há uma diversificação tão grande, vamos assim dizer, que é difícil para uma história ela ser uma história realmente contada e recontada e recontada. Mas ela não precisa ser, necessariamente, porque o legado que conta essa história, cara, às vezes é um legado... Por exemplo, cara, eu tava passando outro dia, sério, numa avenida, eu vi 3 igrejas church. Eu falei assim, cara, ninguém talvez consiga rastrear, olhando para esse logo atrás de vocês aí, ó, Bola de Neve Church. O que você que tinha na cabeça quando ele meteu um church em 99? Não existia isso, né? Não existia isso, cara. E ainda muito menos Bola de Neve, né? Igrejas que tem nomes agora meio para frentex, assim, tipo, sei lá, Igreja Batista da Lagoinha é um bairro, é normal você pensar nisso, mas igrejas do tipo... Onda Dura, Céu, não sei o quê, esses nomes assim, né? Não sei o quê, Church. Então isso é uma amostra, cara, de um legado de pioneirismo, de uma história que a gente já escreveu, né? Agora, são tantas histórias, você é importante para alguém e você mudou a história de alguém, cara. Né? E alguém mudou a tua história. Agora, uma história de um avivamento da igreja Bola de Neve de Guarulhos, cara, eu gostaria muito. E eu acho que esse avivamento, ele pode acontecer de forma comunitária, mas assim, se essa igreja for o ventre de pessoas que vão fazer a diferença em todas as áreas, em qualquer uma das áreas, para mim eu já fico muito feliz de saber que a gente fez parte desse ventre que cuidou e que gerou a geração dos filhos de vocês, ou dos filhos de vocês, que talvez a gente esteja nos nossos 80 anos, daqui 50 anos, olhando para os filhos dos filhos e vendo coisas grandes acontecerem, né? Cara, esses pregadores aí que saíram, eles estavam nos seus 20 anos. É muito forte, cara. Os caras cruzavam o oceano com precoce, 20 anos. né? Demais, né? Não é uma precocidade do tipo ruim, mas assim, cara, os caras se atiravam, era isso, né? Então, enfim, quem sabe a gente vai ver. Eu creio muito, cara, que Deus vai fazer. Eu não consigo, cara. Eu falo isso do fundo do meu coração. Eu sinto que a gente vive algo especial como igreja. Sinceramente. E eu falo isso porque eu vou em muitos lugares e conheço muitas histórias. E eu acho que Deus tem uma graça aqui com a gente, assim mesmo. Só o tempo vai dizer. Você está falando sobre isso e é natural a tua embora eu acredito nessa multiforme graça, que é sobre a igreja também, na nossa individualidade, mas eu acredito muito numa fonte de inspiração, pastor. E quando o profeta Kevin esteve aqui, ele ministrou algo que marcou meu coração, assim, no sentido de Deus está levantando pessoas para mover autoridades. Isso é a questão da influência. E talvez é isso, talvez a gente está esperando um grande evento, mas os grandes eventos do dia a dia que estão movendo o curso desse navio, que é um transatlântico gigante, que é a vida, que é, sei lá, está sendo movida por pequenos moravianos no seu cantinho ali, promovendo esse alcance. Cara, eu tô aqui, enquanto você... Viajei aqui agora. Não, mas é isso, eu abri aqui esse evento do encontro de John Wesley com alguns morávios. Ou moravianos ou morávios, é a mesma coisa. E a história, cara, ela é mais registrada do que eu pensava que era. Eles estavam num navio, o nome do navio era Simmons. Era um navio que levava eles para a Geórgia, cruzando do velho continente para a América. Eles iam para a Geórgia e ali estavam 25 morávios sob a liderança do bispo Davi Nitman, o mesmo que foi para aquela ilha
e que por ser branco, a gente não foi até o fim da história, mas eles, talvez seja no ponto 4 do desprendimento, Sim, sim. Eles não permaneceram muito tempo lá, por causa que como brancos, eles não foram praticamente aceitos para trabalhar como escravos lá. Você fala os dois que foram? Os dois que foram, E um deles era esse David Nietzsche. E a Bíblia diz que eles estavam para ir para o Novo Mundo, né, América. Wesley mal havia... Posso ler? Claro. Wesley mal havia se instalado no seu camarote quando decidiu aprender alemão para poder se comunicar com esse povo. Apenas 3 dias após o embarque, ele se referiu em seu diário, que tem registro dos diários de Wesley, ele se dirigiu, se referiu aos morávios no seu diário como, abre aspas, pessoas que deixaram tudo pelo mestre e que têm realmente aprendido dele, sendo mansos e humildes, mortos para o mundo, cheios de fé e do Espírito Santo. Fecha aspas. Uau. Diversos eventos durante a viagem confirmaram para ele a primeira impressão. Eles faziam aparentemente tudo com alegria, tarefas tidas como as mais humildes, dizendo que fazia bem aos seus corações altivos. Mas foi uma tempestade feroz, num certo dia, que aterrorizou os passageiros ingleses e até os tripulantes, que Wesley notou a grande coragem dos alemães. Mesmo no auge da tempestade, continuaram seu culto costumeiro, nem parando de cantar sequer, apesar de tudo, indicar que o navio não fosse aguentar a força do mar em revolto. Após o culto, Wesley perguntou a um deles se não haviam ficado com medo, e ele respondeu singelamente, graças a Deus não. Não inteiramente satisfeito, Wesley indagou sobre as mulheres e crianças, e a resposta veio, não, nossas mulheres e crianças não têm medo de morrer. Mais tarde, quando chegaram à terra, o pregador morável Spanberg perguntou a John, você conhece mesmo a Jesus Cristo? E essa pergunta perturbou-o durante 2 anos. No regresso à Inglaterra, John Wesley procurou o pregador morável Peter Bowler, que deu o célebre conselho, pregue a fé até conseguir tê-la. Uau. Caraca. Cara, isso mexe comigo, cara. Caraca. Pregue a fé até você conseguir tê-la. Que frase, hein? Cara, imagina você crente, depois de uma experiência, ser crentão, alguém chega, você é crente? Tipo, cadê tua fé, né, cara? Tudo acontecendo. Enfim, esse é um dos registros do encontro de John Wesley tocado pelos moráveis. Quantas pessoas John Wesley tocou? Nossa. Então, cara, é uma cascata, né? É um efeito dominó aí. E eles não tinham, você também mencionou isso no culto, né? Os moráveis não tinham nenhum grande pregador ilustre, assim, mas eles eram desprendidos e foram pra cima, né? Exatamente, cara. E aí vem esse quarto ponto, que é o desprendimento, né? De conseguir se desconectar das coisas do mundo, cara. E olha, eu vou te falar. Você sabe que eu mudei semana passada, né? Eu saí do apartamento que eu morava, fui para um outro apartamentinho menor e até hoje não instalaram nem TV e nem internet. Pensa, eu não tenho TV nem internet em casa. Eu tenho numa ilha. Tenho o celular, né? Não, você fica ali e tal. Mas, cara, eu não vou mentir. Não tá assim... Não me faz falta. Eu também não assistia muita TV assim, pro meu gosto. Mas cara, sabe quando faz bem você... Pô, eu acabei de ler, eles falaram assim... cara, você... Ó, vou ler de novo aqui esse trechinho que eu acabei de ler. O Wesley registra que eles faziam tudo aparentemente com muita alegria. Tarefas tidas como as mais humildes. Eles diziam, fazia bem aos seus corações altivos. Sabe quando você faz só para dar uma baixada na alma, na né? bola, Fica na boa aí, cara. Se você deixar, ela cresce demais, né? Uau, demais. Essa história é muito... muito inspiradora, né? E ela vem com esse evento, né? Dos dois, David Nietzsche e John Leonard Dober. Esses dois aí foram os que foram para tal da ilha e aquela conhecida história de que eles se venderam para ser escravos para poder ter a chance de pregar o evangelho, deixando para trás seus amados. E não tem relato, mas eles foram e não voltaram, é isso? Não, eles foram para a ilha e quando chegaram na ilha, por eles serem brancos e todos lá na ilha serem negros, parece que não deu um fit. Então eles ficaram lá por um bom tempo, mas eventualmente eles voltaram, né? Nesse caso aí, o próprio... engraçado que o registro fala que o Davi Nietzsche,
está aqui como bispo Davi Nittmann. Então ele devia já ter passado uns bons anos e agora ele está mais maduro e agora ele lidera um grupo que está indo para um outro lugar, né? Acho que a história passou, eles não ficam lá para sempre. Mas a história certamente é bonita, porque independente do que poderia acontecer, como Paulo, né, que declarou, não sei o que vai me acontecer, em todos os lugares que eu vou, eu não sei o que esperar, a não ser que eu vou sofrer um bocado. Sabe o que eu achei lindo nessa história, pastor? A história fala que eles não recebiam nesse lugar, nesse convívio entre eles ali, uma carga teológica, mergulhando, um conteúdo pesado de ensino. E o que movia o coração desses caras era o entendimento do sacrifício de Cristo. O que Cristo fez por eles movia eles a ter que fazer algo pelo próximo. Isso é, cara... Isso é lindo, cara. É profundo, né? É profundo. Eu queria muito no domingo ter cantado pelo menos um trechinho da música da Fernanda Brum, que eu acho muito louco. Que o Cordeiro receba a recompensa do sacrifício. Precisamos ter um levita aqui numa bancada. Que vergonha. Um dia esse Trazer o levita violão. pode vir, Trazer o violão. Ó, olha o símbolo dos Moráveis, que da hora. Esse cordeiro. Top. Muito legal, né? E aí eu lembrei do comecinho, né? Que o cara que foi o Russ, o que motivou ele foi quando ele viu aquela frase lá, né? Fiz isso por você. E o que você tá fazendo por Não, mim? esse foi o Conde. O Conde, né? O Conde. Mas que também influenciou a galera. Foi. Não, ele foi um elemento chave. A fagulha que incendiou. Ele foi um elemento chave, E ele que promoveu a unidade também, né? Quando a galera tava discutindo e tal. Isso daí, esse cara aí. Zinzendorf. Eu achei legal que o fim... Nós estamos caminhando pro final ou não? Sim, mas tá... Que você falou sobre a questão do escravo da orelha furada. Cara, chorei ali, cara. Bonito, né, cara? Isso é... Meu Deus, meu. É bonito. A lei mosaica, Deus é um Deus de oportunidades, né? Deus, ele não promove igualdade de resultados. Isso não é bíblico. Mas Deus gosta da possibilidade de igualdade de oportunidades. E então um servo ele tinha o direito de ser devolvido depois de um tanto de tempo. O ano do jubileu, que é jubilar, cara, se alegrar, é o ano em que, zera dívida, zera tudo, devolve escravo, devolve tudo. E agora esse cara fala assim, não, eu não quero, eu quero continuar sendo escravo. E ele então tinha que ir para um lugar público, ter a orelha furada, como demonstração de que ele estava entregue, né? Demais, cara, demais. Top. Fazer uma pergunta parênteses aqui. Missão Índia, que também foi, a gente falou bastante. Como que tá hoje lá, pastor? Cara, a Missão Índia é a seguinte. A gente foi em 2018, voltamos com esse anseio de poder construir... Quando a gente fala construir 2 igrejas, beira a piada também para nós, né? Que estamos aqui, estamos acostumados com todo esse conforto, com toda essa infraestrutura aqui. Uma mesinha dessa dá quase para construir uma igreja. Meu quase Deus isso. do céu. Mas assim, era um barracão. Na verdade, a gente estimou o custo de $6.500 porque eles tinham um terreno. O que acontece é que na cultura indiana é um privilégio, cara, me fugiu uma palavra, é um grande privilégio, uma honra poder doar o terreno onde vai ser construído um santuário. Então as pessoas doam e constroem nas suas terras santuários hindus e tal. E agora essas famílias cristãs, elas querem dar o terreno delas para construir um lugar para poder ter culto, né? Isso pelo menos numa das vilas lá, que era em Tamil Nadu, do missionário Bala. E eles queriam construir numa vila lá uma casa. Então $6.500 era o suficiente para você fazer uma fundação, pôr umas colunas, construir um barracão, fechar com parede, talvez colocar um banheiro, alguma coisa bem simples. $6.500 hoje dá... 35 pau. 35 pau. O que você constrói com 35 pau, Cauê? Muita coisa. Um barracão, né? Mas pelo menos eles tinham um lugar para se reunir, isso que era importante. E depois lá na igreja, lá num outro estado ao norte, um lugar bem, bem isolado, em Tripura, tinha uma barraca no sábado na festa da Missão Índia chamada Ambasa. Não tinha? Ambassa. Olha quem tá aí!
Quem chegou aqui, ó, pastora. Uma salva de palmas para a pastora. Aê! Muito bem, muito bem. Oi, gente! Só veio dar um salve aqui. E essa região aí, que é essa região de Ambasa, eles têm lá um terreno, que inclusive foi um irmão da igreja, da sede, que comprou o terreno. Ele fez uma viagem para lá, o cara tem um coração gigantesco e um bolso bom também, e ele comprou esse terreno e é onde a gente queria construir esse segundo barracão, segunda igreja. Mais 5 tuk-tuks, que são aqueles carrinhos tipo táxi, que são bem baratinhos, com motor de sei lá, serra elétrica. Leva esse povo para cima e para baixo. Que leva o povo para cima e para baixo, que custava mais ou menos $1.000 na época, um seminovo. Tipo hoje, 2018. Vai. E isso possibilitaria eles terem uma atividade que ia sustentar eles e a família. Né? É como se você fosse Uber de dia para ser pastor e cuidar, alguma coisa assim. Mas eles tinham um tuk-tuk. Nós vencemos. Quando a gente voltou para lá, nós levamos esse recurso e eles edificaram esses 2 lugares, compraram esses tuk-tuks. E a gente voltou querendo fazer mais. E a ideia era poder comprar um pedaço de terra. Um dos lugares que a gente visitou, próximo à cidade de Bangalore, era uma vila que tinha um trabalho de crianças que eles deram um nome carinhoso, cara. Chamava Bola Community Care. E eles cuidavam das crianças. Um barracão também. Eu vou mostrar ele em qualquer dia nos cultos aí, que eu não tive chance de mostrar no domingo. E agora nosso sonho é comprar um pedaço de terra que seja deles, para eles não ficarem sujeitos aos caprichos dos donos de terra, que é isso que eles fazem. Quando um dono de terra lá percebe o trabalho cristão e ele se sente, não é ameaçado, se sente afrontado, traído, sei lá, por uma religião que não é... Eles escorraçam, falam, você não é mais bem-vindo na vila. E os caras não podem mais estar por lá. A pena de sofrer com violência. Então, se tiver um pedaço de terra deles, cara, porque hoje eles alugam esse pedacinho de terra, né? O ideal é que fosse mais para dentro da cidade, mas fora da cidade, nas vilas, também já ajuda. E a gente tem levantado recursos para isso. Nós já conseguimos aproximadamente R$150 mil. E nós estamos esperando um grande evento para poder empenhar esse recurso? Não, a gente está esperando ter mais recurso, porque esse dinheiro aparentemente não é suficiente. Legal. E talvez a gente demore mais 1 ano, 2, 3, sabe lá quanto tempo, mas a gente tem isso no coração. Dólar baixar um pouquinho. Quem sabe. E esse vídeo que a gente tem aqui, ele é muito top. Eu penso que a gente precisa dar uma impulsionada nele e fazer mais pessoas assistirem, que vale a pena. Além de ser muito bem produzido, ele tem um propósito. É que eu roubei umas ceninhas da internet. Eu não sei se eu... Tem uns... Não tem problema, né? Aquele comecinho que fala sobre a Índia, como a Índia é, como ela é estabelecida e tal. Tem umas ceninhas da internet que a gente pegou. Mas eu acho que dá. O resto, da metade do vídeo, quando eu falo em meio às trevas, nós vimos a luz, a partir dali é tudo nós. A Vera ali mesmo, em loco? Tudo imagem real, né? Tudo imagem real, né? Tudo imagem. Tomada na hora lá. Na hora, top. Aquela foto do Marcião com os moleques. As fotos, isso que a gente fez pra gente acabou vindo pra isso aí. Como é que é? Que, na verdade, a gente não foi com uma produtora de vídeo, nós fomos com nossos celulares. E quando a gente chegou aqui, a gente viu a necessidade de compartilhar tudo isso, a gente foi juntando essas imagens e o Márcio produziu aquele vídeo, que não é um vídeo profissional, gente. Não, mas é top. Não, ele não sabe brincar. Não, mas eu demais. Tenho que dar os louros aqui. Tá. Sim. Botou o dedo lá também, né? Ficou demais. Otávio Bruschi. Filmmaker. Pro. Top. É isso? Aliás, em falar nisso, já que a gente está nesse ponto quarto aí, e a gente tem uns minutinhos aqui, vamos fazer mais uma. Vou fazer uma ligação na Vera pro Amauri. Bora? Top. Meu Deus, será? Índia na veia. Vamos fazer mais uma inserção, então. É muito top isso aqui. Vocês fizeram hoje alguém? Falamos com o pastor Marcião. Ah, que bacana. Vamos lá. Você introduz aí, Cauê? Ele vai ficar em choque. Vai ficar em choque. Pastor Márcio ligando. Vamos ver como ele atende. Cara, quando um pastor liga assim, o mundo tá acabando, a pessoa tá em pecado.
Deve estar se tremendo já, mano. Não, ele trabalha no comércio, né? Alô? Mauri, Oi, pastor. tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Pode falar aí? Posso? Escuta, você tá ao vivo no 9º episódio do podcast Anexo 2, hein? Uhul! Coragem, hein? Caraca. E Tô ao aí, vivo mano? agora no podcast. É isso. Voltando no podcast. Então aqui... Palmas Uma salva pro de Mauri. palmas pro Mauri. Aê, Ele fica Mauri. de pé, igreja. Muito bom. Escuta, a gente ligou pra você porque a gente tá falando sobre a palavra e o Cauê tá conduzindo aqui. E eu falei, vamos ligar pro Mauri e botar ele nessa fita aqui. A gente tava falando bom, sobre a... amém. nós estamos falando sobre a missão Índia aqui, irmão. Amém. E a gente queria aí, que você compartilhasse com a gente aqui do teu coração. O que foi que te motivou, o que te moveu aí pra estar à frente dessa missão aqui no Bola de Guarulhos e tá fazendo tudo o que você tem feito aí. Compartilha com a gente. Cara, vamos lá. A primeira coisa que me motivou foi quando o pastor comentou que iria para a Índia, que Deus tinha mostrado a visão lá para ele, a revelação de que ele estaria indo pisar naquela terra e conhecer. E aí a Mara comentou, pedindo material e tal, e eu queria ajudar de alguma maneira. Meu coração estava queimando para poder ajudar, só que na hora de dar os materiais que ia estar levando para as crianças, não deu mais. Tipo, É verdade, rapidamente Maurício. encheu as malas. Só pondo um parênteses aqui. Quando a gente foi, eu e o Marcinho à França, a gente levou malas de brinquedos de... que mais que a gente levou, Mauri? Material didático, Material né? didático, canetinha, Isso. giz de cera, todas essas coisas. É isso aí, fala. Foi isso aí. E aí eu queria ajudar e não tinha mais. Aí falaram assim, pô, podem estar contribuindo com algum valor que a gente vai estar conseguindo comprar lá. E eu contribuí. Só que na minha cabeça, era uma viagem missionária que o pastor estaria fazendo, só que eu não tinha noção, mais ou menos, de, tipo assim, qual que era a condição da Índia. E quando o pastor voltou e mostrou aquele vídeo, mostrou o vídeo, explicou em algumas palavras qual que era a condição, tanto o Marcinho quanto o Marção, eu olhei aquilo e eu falei assim, aquele povo não é possível, para ter tantos deuses, eles estão procurando Jesus e não conseguiram achar. Eles estão cegos pela religião, cegos por demônio. E aí foi quando eu queria poder ajudar aqueles missionários, porque eu falei assim, alguém precisa dar um suporte para os missionários, alguém precisa dar um suporte para a situação que eles estão, porque aqui nós temos tudo para poder pregar o evangelho, para poder cultuar, para poder adorar, entendeu? E lá eles estão numa condição muito difícil, muito precária, e aí eu fiquei orando, pedindo para Deus uma estratégia que eu poderia fazer. E aí eu falei, vou vender gelinho. Eu tinha feito um gelinho. Gelinho. Um gelinho para em casa, assim, para comer em casa. E fazer em casa eu fiz e todo mundo gostou. Falou, nossa, muito bom, muito bom. Eu falei, vou fazer isso aqui para vender. Aí eu cheguei eu tava de escalar na zeladoria, pedi confirmação para Deus. Aí Deus me deu a confirmação de que era para mim fazer isso. Foi no Inabalável, no culto do Inabalável de sábado. Eu estava na parede e foi de uma maneira sobrenatural, porque quando Deus me deu essa confirmação, Deus mostrou como se fosse um mapa da Índia, assim, sabe? O mapa mundi, assim, a região global assim, da Índia. E aí ele falou assim, Deus me falou que eu teria sentido a dor daquela nação por não ter Jesus. Cara, é uma dor de morte. Eu sentia como se eu tivesse perdido um ente querido. E era uma dor muito aguda, assim, que eu comecei a cair no chão, eu comecei a falecer, eu não tinha força. E ele falou assim, é isso que esse povo está sofrendo lá. Que demais, cara. Aí chegou na quinta-feira, na balada foi no sábado. Na quinta-feira, no final do culto, eu procurei o pastor Marcinho, eu estava de escalar na zeladoria, perguntei para ele, eu falei assim, pastor, eu posso fazer um gelinho, algumas coisas, tal, para poder tá podendo ajudar nessa projeto que vocês estão querendo fazer aí para os missionários, para a situação que eles estão. E aí ele falou, sim, pode. Conversa com a Glau lá, fala com ela, alinha com ela tudo certinho e pode fazer. Só que estava frio na época. E eu peguei e falei assim, mas se eu fizer gelinho agora eu não vou vender.
Aí eu comecei a pensar, a Fernanda falou assim, eu tenho uma receita de uma mulher de pão de mel, que ela construiu a casa dela, que é o filho, que ela fez tudo só fazendo esse pão de mel. Caramba. E ela teve um dia que ela resolveu me dar essa receita, falou assim, Fê, se você quiser fazer, só essa receita. Fazia anos que estava no celular da Fernanda. E ela lembrou dessa receita e falou, por que você não faz esse pão de mel? Essa mulher fez isso. Eu falei, se essa mulher fez isso com esse pão de mel, isso aqui vai vender, certeza. Aí eu fiz em casa, funcionou, ficou bom, levei pro culto na igreja. Foi vendendo, estourou. Vendendo. A Fê, esposa do Amauri, também envolvida até a tampa, né? Paulinha, minha filha, Vivi, Esméria, se envolveram, a Lili também, muita gente se envolveu, muita gente colaborou. E esse pão de mel, cara, fez render praticamente a primeira leva, os $18 mil que a gente levou na primeira leva, e mais uma parte enorme disso. Aqui a galera não sabe das tardes e mais tardes que se passam fazendo os pães de mel aqui na cozinha. Os pães de mel aqui na cozinha da igreja. E aquilo que era um negócio super despretensioso, isso reforça, Mauri, o que a gente falou agora. Você não sabia muita coisa, a Fê também não era confeiteira, mas, cara, Deus pega um disposto, vê um coração. Desprendimento. Pra falar a verdade, eu cozinho aqui em casa, faço algumas coisas, entendeu? Mas, tipo... Faz ovo mexido, minha família e a Fernanda. Pipoca. Vai, Mauri, entendeu? Conversa, rapaz. Eu invento algumas gororobas, mas assim, a Fernanda sempre falou, você leva junto pra doce, leva junto pra doce, que eu repetia a receita, fazia e tal. Mas eu não tinha noção de que isso iria ter essa proporção, de que venderia, que o pessoal gostaria, que pessoas paravam de comprar. Não somente porque as pessoas, chega um momento que as pessoas compram para ajudar, depois elas falam, eu já ajudei, e depois elas continuam comprando, porque não, é bom, eu quero. Então tinha gente que falava assim, minha mãe tá pedindo pão de mel, ela quer 3, a outra quer 4. Tipo, não porque queria ajudar, mas porque a pessoa comeu, gostou e pedia não vinha pra igreja, mas pedia pra levar o pão de mel, entendeu? Top. E conta pra gente, como que tá hoje isso? Como que tá sendo vendido ainda no final dos cultos? Como que tá a produção? Então, a produção, assim, do pão de mel, essa parte que... A Fernanda pode estar participando? Eu posso passar para ela, que ela pode explicar melhor que eu. Pode, mas é breve. A gente tá numa ligação no podcast aqui, mas só para saber como é que tá. Só para saber como que a galera acha e tal. E aí, Fê? Oi, tudo bem? Oi, e aí? Joia. Conta pra gente. Então, você quer saber a receita, é isso, a produção? Não, essa receita é que nem da Coca-Cola. Isso aí não pode divulgar, não. Isso aí vale muito... É confidencial. Total. A gente queria saber como que tá hoje. Continua sendo produzido? A galera acha no final dos cultos? Quem quiser comprar, sei lá, quiser abençoar essa missão, ele consegue comprar em algum outro lugar? Então, consegue. Inclusive, tem pessoas que procuram a gente que vai casar, que vai noivar, que tem um aniversário, porque gostam tanto do produto que eles querem que outras pessoas experimentem, né? Porque todo mundo fala, esse pão de mel ele é muito diferente, esse pão de mel ele é... ungido. O sabor dele, a forma que ele é feito, ele é molhadinho, ele não é aquele pão de mel seco que geralmente a gente costuma comprar, então ele tem todo um diferencial, né? A gente usa uma calda especial para massa, a gente usa ingredientes de primeira qualidade, realmente para que esse pão de mel ele fique e sempre esteja vendendo, né? Então ele continua as vendas. Agora, final de ano, a gente dá uma parada, né? A galera entra aí meio que umas fériasinhas aí, mas graças a Deus ele é vendido toda semana, a todo vapor e é isso. Legal demais. É um sucesso. Eu acho que as produções do Anjo vem dar o toque final, porque não é possível. E daí, desse desprendimento do pão de mel surgiu, Jantar da Índia, Sessão Pipoca Bollywood, filme indiano, a festa da Missão Índia e outras coisas que vão ajudando a gente a levantar todos os recursos aí para viver os sonhos que Deus colocou no coração de vocês, nosso, tudo mais, né? Sim. Do pão de mel surgiram outras oportunidades, surgiram outras coisas. Pessoas também vêm com ideias,
né? As pessoas abraçam também, tem um carinho muito grande pela missão, né? E é como o pastor falou, daí surgiu o cinema, surgiu o jantar e outros virão, virão. Que em nome de Jesus outros virão aí para agregar, né? Não só nessa missão, né? Mas aqui a missão que Deus estiver preparando aí para nós, a gente tá junto nessa. Amém, isso aí. Valeu, Fê. Obrigado, viu? Valeu, casal. Beijo pra vocês aí. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Deus abençoe. Amém, tchau. É. Inspirador, hein? É bonito, né, cara? A gente caminhar pro fim aí. O prático de tudo que a gente falou, né, cara? Você falou uma frase na pregação, sacrifício requer racionalidade. Sim, de forma racional. Foi lá e falou como que eu posso ajudar e fez, e me veio um verso na mente agora também. Ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. Quem tem o coração disposto para semear, não vai faltar semente. Venda de pão de mel, que começou com uma ideia de gelinho, quantos $1.000 já levou para lá? Cara, a gente já levou 18 e tem mais, sei lá, uns 25. Uau. Top. Só com pão de mel. Não, sim, tem esses festas, eventos e tal, mas o volume maior é pão de mel, né? Mas a gente teve corações bem generosos, cara. Teve ofertas. Teve casais que vieram e falaram, tá aqui o tuk-tuk inteiro. Deram em verdinha, assim. Uau. Teve gente que trincou tuk-tuk inteiro, grandes ofertas. Até hoje a gente recebe de corações super generosos, algumas ofertas mais poupudas, mas é isso aí, cara, é o que gerou, é o despertar, né? É o avivamento de Guarulhos chegando na Índia. Tem um gancho legal da oração, do Top Coração, que conecta muito legal com isso que vocês estão falando, que é a questão de, cara, nunca ore por aquilo que você não vai pôr a mão. Isso é muito legal, cara, porque a gente gosta de orar pelo... Você não tá disposto a se envolver, e aí aí você tá sempre terceirizando a racionalidade. Aí então, é fácil. É que nem quando alguém pede pra você orar, né? Ora por não sei o que, aí você fala assim, vou orar. Putz, cara, já pensou nisso? É muito sério isso. Você fala, não, vou orar, e aí você não ora. Eu já fui constrangido várias vezes. Aí, às vezes eu oro na hora já pra não... Porque você tem coragem de falar pro cara, não, mano, não vou orar. Tipo que nem o Kevin, aquele dia contou pra gente, né? Quando vem um enfermo, ele fala, eu vou chamar outra pessoa pra orar, porque eu não me movo nesse mover e tal, não vou orar. Tipo isso. Mas não sei, é pior, eu acho. Mas você fala, não, irmão, eu vou orar, pode deixar. Ser de verdade, né, meu? Então entra também na parte da constância, da disciplina aí, falar que vai orar a hora mesmo. Sacrifício, cara, nada, você não vai construir quase nada sem sacrifício, cara. Vai fazer parte da tua vida e do teu crescimento um sacrifício, cara, racional, consciente, tô me sacrificando, mas vai valer a pena nesse sentido. Glória a Deus. Não tem sacrifício maior, já foi feito por nós, né? Só falta a gente agora ir nesse flow. Ficou fácil pra nós. Ficou fácil. Isso aí. Deus abençoe, família. Estamos chegando ao fim. Compartilha aí com a gente, pra galera, esse conteúdo. Fica firme com a gente aí. Ficamos 2 semanas off, mas estamos voltando agora com força total, equipamento novo. E em breve vocês vão ter mais novidade e informação aí. É isso aí, se Deus quiser. Beijo pra todos. Valeu, família. Tchau.